Carla Golden mandou assim: boa noite. Quando eu vejo os vídeos com acompanhamento dos campeonatos, eu fico boiando quando vocês falam em carbar. Explica aí o que significa, para que serve. Um abraço. É que na verdade é o seguinte, o atleta bem condicionado, chegando na reta final do campeonato, ele faz uma manobra de carboidratos e água, literalmente na última semana. O que consiste basicamente? Manobra de água. Ele começa do domingo que antecede a competição até aproximadamente quinta-feira, ele começa uma ingestão de água muito alta. 6 litros, 7 litros, 8 litros. Tem alguns atletas que chegam até a 10 litros de água num dia. Depois ele faz uma queda brusca, de 10 litros para 2 litros. Quando você faz essa queda brusca, você mexe com o ADH, que é o hormônio antidiurético. Você produz um hormônio para segurar a água no seu corpo. Afinal de contas, quase que na nossa totalidade nós somos feitos de água. Então, à medida que você vai ingerindo muita água, você inibe esse hormônio antidiurético, esse hormônio que segura a água no corpo. Então ele é inibido, então você vai expelindo água, expelindo água. Na hora que você faz um corte seco na água, vai de 10 litros para 2, o seu ADH está totalmente inibido. E aí, quando você fica com apenas 2 litros, não dá tempo suficiente do seu corpo liberar esse hormônio e você acaba tirando bastante retenção da onde? Do interstício. A água sai como um todo. Legal? E o que é o carb-up? O que é dar uma carbada? É fazer a supercompensação de glicogênio no tecido muscular. Domingo, segunda, terça, quarta e às vezes até quinta-feira, o atleta permanece em baixas concentrações de carboidrato. Alguns até zero, mas não é necessário. Essa quantidade muito baixa de carboidratos, aliada a um treino constante, faz com que o atleta vá perdendo glicogênio dentro do tecido muscular. Quando nós ingerimos um carboidrato, ele tem duas funções no nosso organismo: manter a glicemia sanguínea, que é a glicose no sangue, e dentro do nosso tecido hepático se transformar em glicogênio e entrar no nosso tecido muscular à medida que a gente treina. O atleta gasta esse glicogênio, então o músculo fica murchinho, murchinho. O que ele vem? Ele vem depois com um carb-up, que é dar a tal da carbada. Ele fica por esse período todo com baixa concentração de carboidrato, chega sexta-feira e sábado, ele coloca o carboidrato lá em cima. O corpo, numa reação de perigo, ele pega todo esse carboidrato ingerido e vai jogando para dentro do tecido muscular, porque você veio também de um treino intenso, reestocando o glicogênio dentro do tecido muscular. E aí você consegue aquela sensação de empedramento do músculo. É a hora que o atleta fica na pele. Coloca aí, Mauricião. Pode pegar uma foto aí, por exemplo, do Jay Cutler, qualquer atleta, para eu mostrar para eles o dry e a densidade que um atleta fica depois da manipulação com água e com sódio, aquela que o Jay pisa ali. Não, essa tá em branco e preto. Pega a outra colorida. A outra. Tava na mesma linha certinha. Fecha aí. Deixa eu ver. Essa aqui. Isso. Tá vendo, pessoal? Isso é um físico totalmente desidratado através dessa manipulação de água que eu disse. Em alguns casos, alguns atletas usam até o diurético para desidratar ainda mais. E essa sensação de empedramento, esse músculo rígido, denso, vem dessa depletação de carboidrato e posterior supercompensação que a gente chama de carb-up, de carbada. E por que a gente sempre discute isso no nosso podcast? Porque se o atleta errar nessa estratégia, se ele cortar demais a água, ou se ele ingerir de menos ou ingerir de mais carboidrato, ele pode não acertar essa proporção. E ele pode perder definição, ou em vez de ficar denso, duro, ele pode ficar flácido, murcho, flat. Então, acertar essa regulação, esse equilíbrio entre água e carboidrato é uma maestria que o coach ou o atleta, o preparador dele tem que saber muito bem fazer.